Quer dizer então que você comeu um salgadinho apimentado e estourou o botão? Estourou o anel? Porra, esse país aqui vai me arrebentar o cu, velho. É foda. Aqui tudo é apimentado, mano. Tem muita influência mexicana, né? Usa muita E pimenta. aí tudo é apimentado, mano. Salgadinho. Nossa, velho. Agora me viciei nessas porra de pimenta, né? Aí você imagina um cara que já tem intestino fudido, com pimenta e café e chimarrão e, puta, ultraprocessado. Não tem botão que segure, né? Ah, não tem. O anel de couro fica até frouxo. Cadê o Cauê? Tá aí na cal aí, tá mudo. Ô, Cauê, fala com nós. Sonhei com você essa noite, Cauê. Oh, meu Deus. Oh, louco. Que devo? Sonhei que você era um cadeado e eu jogava a chave fora. Pensei que você ia falar, sonhei que você era um cadeado, peguei um alicate e te arrombei. Porra. Não, sonhei que ele era um cadeado e eu joguei a chave fora só pra ficar arrombando ele a noite inteira. Ah, meu Deus do céu, cara. Domingo, 2 horas da tarde. E o pior, eu gostei. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast. Eu sou o Cauê Bigode e dentro dos próximos minutos estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana no mundo dos games. Olha aí, pronto, tá pronta. Temos um host. Tá pronta? Tá pronto, é. Cauê bonito, Cauê bonito, Cauê bonito. Essa noite sonhei que você virava um pedágio. Porque você queria arrombar a cancela? Só pra eu colocar sem parar. Ai, caralho. Ai. Muito bem, muito bem. Let's fucking go! 1, 2, 3, 14. Como é que é aquela música lá do YouTube? 1, 2, 3, 14. 14. Vertigo. Banda bosta. Banda ruim. Nossa, é ruim. Horrorosa. YouTube é Nossa ruim. Senhora. Acho que é a banda mais superestimada da história. Ah, Beautiful Day é legal, cara, para. Não, tem músicas dele que eu What a gosto. beautiful day. Tem umas ou outras. O One eu acho uma música da hora. Mas assim, eles são a banda que precisa de um espetáculo pra sustentar um show de 2 horas, tá ligado? Se for só subir no palco e tocar, não sei se esse cara sustenta show, não. Eu não conheço ninguém com menos de 73 anos que gosta dessa porra, mano. What a beautiful day. Eles tiveram a fase, né? Dos anos 2000 ali, eles eram mega populares. Cauêzinho lindo do meu coração. What a beautiful day. Fiquei com a música na cabeça agora, Cauê. What a beautiful day. Tam, tam, tam. É isso, senhores, vamos lá? Vamos lá. Faz aí vai fazer de novo ou tá bom pra edição já? 3, 2, 1. Não, tem que ser igual do YouTube, do Beautiful Day. Senão eu não vou gravar. Vai, Cauê. 1, 2, 3, 14. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bonfire Podcast. Dentro dos próximos minutos, nós vamos te atualizar sobre os principais acontecimentos da semana no mundo dos games. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo de número 27. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Eu sou o Cauê Bonite, estou aqui com o meu co-host do dia, Daniel Finamorto. É uma crise de identidade que bateu aqui. E com ele, o diretor, o Hiroutz, que hoje está liberado para falar mal de todos os videogames que ele quiser, e ele vai ter bastante oportunidade para isso. Infelizmente ou felizmente, para nós e para quem está nos ouvindo, o Diego não vai participar do cast hoje, ele está de férias. E quem sabe, nós vamos dar o golpe de estado no cast e vocês nunca mais verão ele por aqui. Continuem ouvindo para descobrir os próximos passos e o futuro da Bonfire. No episódio dessa semana, nós vamos falar sobre uma conexão, olha só, entre o FBI e quem? A lista do Epstein? Não. O Nintendo Switch. E outras notícias da Nintendo também. Hacker no Call of Duty. E também sobre a Romero Games, que é um estúdio de um dos criadores de Doom, Quake e de Wolfenstein 3D. Ô, Cauêzão, basicamente vai ser um cast da Nintendo de novo, né? Já que o diretor aí voltou a fazer as pautas. É isso mesmo? Olha, ele não se aguenta. Ô,
Ô, Finamorto, fica na tua aí, porque eu não tenho culpa se a Nintendo tá fazendo só merda, tá? Tá só fazendo besteira. E o Cauê, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Romero Games aí, o fundador da Romero Games, ele é o cara que criou um dos fundadores também da ID Software? Até onde me consta, sim. A gente vai dar mais detalhes sobre. Esse cara é importante, hein? Esse cara e tá envolvido numa treta aí que vou te contar. Bom, nessa semana, vamos começar aí já falando aí de um assunto maneiraço. Aconteceu aí que o FBI, sim, aquela agência americana de inteligência, a gente pode chamar assim, ô Hirotos? É isso mesmo. Então... Muito inteligente. Muitos são inteligentes, né? Eles são uma agência de pessoas inteligentes, né? E aí eles fizeram uma coisa muito inteligente, que é derrubar um dos maiores sites de pirataria de jogos do Nintendo Switch. Numa operação que reforça, né, um cerco jurídico e tecnológico que já vem rolando aí em torno da proteção de propriedades intelectuais na indústria dos games. O caso, claro, reacende a discussão sobre o impacto da pirataria e o quanto as medidas atuais têm realmente sido eficazes, né? A gente vai discutir um pouquinho mais disso no final dessa notícia. Esse site, ele hospedava cópias ilegais de jogos, né? E agora, quando você acessa lá, só aparece uma mensagem oficial dizendo que o governo dos Estados Unidos apreendeu aquele domínio. Desde 2024, ele já era observado ali pela União Europeia, né? E sobre órgãos de vigilância internacional. E esse é um esforço coordenado, né? Para conter a pirataria, que afeta principalmente o Switch desde 2017, que é considerado mesmo o hardware mais vulnerável, né? A piratarias atualmente. Não é difícil, né? De encontrar vídeos com gameplays de cópias vazadas, né, de jogos que inclusive nem tinham sido lançados, já estavam aí com conteúdo rolando, e a Nintendo, né, tem tentado se proteger desde 2023 usando recursos jurídicos principalmente, como por exemplo um processo que ela moveu contra os criadores do emulador Yuzu, que eram acusados aí de facilitar a pirataria numa escala global, e esse caso terminou aí com a Yuzu tendo que pagar 2,4 milhões de dólares em indenizações para a Nintendo. E aí, além do emulador de Switch, né, eles acabaram tendo que descontinuar o emulador de 3DS também. Em contrapartida, né, apesar de ter pouquíssimo tempo do lançamento, o Nintendo Switch 2 parece ser um pouquinho mais seguro. O diretor que tem pode confirmar aí pra gente se é o caso. Cauê, eu vou te falar um negócio aqui. O ouvinte presta bem atenção. Com esse site, não sei, nunca acessei esse site, tá? Olha, Deus que me perdoe. Nunca acessei esse site, FBI, ignora o que eu tô falando. Esse site era um dos maiores acervos da internet. Era gigantesco. E uma menção aqui pro meu amigo Regis, é aquela coisa. O pessoal que faz pirataria, eles são apaixonados por pirataria. E o Regis até mencionou a Hydra, né? Você corta uma cabeça, aparecem outras 100. Então, eu tenho certeza que o fechamento desse site vai impulsionar muito o pessoal a tentar desbloquear o Switch 2. Olha só. Não há motivação maior do que essa, de fato. Mas, meus companheiros de bancada, o quanto vocês atribuem à pirataria o sucesso de consoles como o PlayStation 2, por exemplo, como o Xbox 360, principalmente aqui no Brasil, onde, de fato, consumir videogame é muito caro? Bom, historicamente aí a pirataria teve papel importante, né, Cauê, na popularização desses consoles no Brasil, né? Acho que o PlayStation 1 aí, por exemplo, teve a pirataria facilitada, né, pelo uso de CDs comuns na época, né, e não tinha uma proteção tão forte, permitia que cópias aí fossem feitas e rodadas com os mod chips, né? Eu acho que isso ajudou a popularizar o console. É um assunto que divide opiniões. Uns falam que facilita o acesso a produtos que podem ser inacessíveis a muitas pessoas, enquanto outros aí veem como um ato criminoso que afeta todo o mercado, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 5º país aí que mais consome pirataria no mundo, e só em 2021 as perdas estimadas com a pirataria no Brasil foram de 287 bilhões de reais. Pô, agora eu fiquei surpreso, Finamor. O 5º só? Eu achei que era o primeiro disparado. O 5º. É o 5º. Precisamos melhorar, hein, pessoal? É o 5º. Ó, quem tá falando é o Cauê, viu, FBI? Sou eu não. Eu sou contra a pirataria, deixar isso claro aqui. Pague $450 reais nos joguinhos da Nintendo, por favor.
Mas, cara, o PlayStation 2, por exemplo, né? Na época, o jogo podia custar até R$250, né? Se eu não me engano. Era metade do salário mínimo daquela época. O salário mínimo na época do PlayStation 2 era R$465. Então, é pesado. Imagina você gastar metade do seu salário pra comprar um jogo original. E aí, ô filho amor, deixa só eu puxar um negócio aqui. Aí você sabe o que a Nintendo fez agora essa semana? Ela tinha uns cupons que você comprava 2 cupons por R$579. E aí, com esse cupom, você conseguia comprar 2 jogos de preço cheio, né? Então, com R$579, você gastava como se fosse R$350 cada jogo. Então, você tá economizando aí aproximadamente R$120, né? A Nintendo anunciou essa semana que isso aí não vai ter mais. Não vai ter mais esses cupons, esses vouchers, acabou. Então, se você quer, né, não quer piratear aí, você também não pode pagar com desconto. Você tem que pagar a preço cheio. Não, é foda, cara. É um tema complexo, né? Eu acho que hoje, atualmente, eu acho que o PC é o que mais dá facilidade, né? O que mais dá acesso. É onde a pirataria tá mais presente, né? Devido à liberdade aí que os computadores oferecem. Nós temos aí plataformas, né? Como o Torrent, o Hydra Launcher, a famosa Steam Verde aí. Eu já usei, não vou mentir, já usei. Principalmente com jogos de historinha single player, que a maioria deles eu não consigo jogar em mais de 4, 5, 8 horas é o máximo do máximo. Então eu não vou gastar R$250, R$300 pra comprar um jogo pra eu jogar 5 horas. Então já usei a Steam Verde aí pra experimentar um jogo e se eu gostar, eu compro. Eu vou lá e compro, entendeu? Justo. De fato, jogar videogame no Brasil é realmente muito caro. E se você quer manter o seu hobby ativo, você não é aquele cara que só joga COD ou só joga FIFA, você quer jogar jogos diferentes, você vai gastar muito, porque toda semana tá lançando jogo novo aí e muitos jogos muito bons sendo lançados, né? Então algo precisa ser feito, muitas vezes algo que não é ou não seria considerado legal. Agora imagina você, Cauê Bonito, que está meses aguardando o lançamento do novo Nintendo Switch 2, fica horas numa fila para comprá-lo e quando você vai comprar, o vendedor fura a tela do seu aparelho. E aí, o que você faria, Cauê Bonito? Olha, eu gentilmente falaria, troca essa porra lá que eu quero jogar, caralho. O que você tá fazendo? Me dá o meu videogame funcionando aí. Mas furou com o quê? Mordeu o videogame? Como é que foi? Furou com grampeador, bicho. Ô, louco. O quê? Como é que é? Um incidente um tanto quanto inusitado aí em uma das lojas, né, da GameStop, lá em Staten Island, Nova York. Um funcionário aí no momento de entusiasmo, né, acho que talvez um pouco descuidado, grampeou o recibo de venda diretamente na aba do console. E o que aconteceu foi o seguinte, o grampo perfurou a tela do aparelho que estava lá dentro. E era o Nintendo Switch 2 novinho em folha, danificado antes mesmo de sair da loja. Meu caro diretor. Você sabe que Nova York tem 5 distritos, né? Manhattan, que é a ilha, né, mais famosa, onde tem lá o Empire State e tal. Tem o Bronx, o Queens, que é o bairro do Cabeça de Teia, o Brooklyn, e aí você tem uma ilha gigantesca que fica mais perto de New Jersey do que de Nova York. E pra chegar lá, você tem que pegar um barco pra você chegar lá, que é Staten Island. E aí você tá me contando isso aí, eu tô pensando se esse rapaz, ele saiu lá do Bronx, porque o único Switch que tinha disponível era do Staten Island, teve que pegar barco, cruzar a cidade 2 horas e meia pro vendedor grampear a tela do Switch. Tá de parabéns aí, funcionário do ano, viu? Saiu 3 dias fora antes fila, de casa, né, pra garantir garantir o aparelho e tem a tela do seu console grampeada e perfurada. É foda. Funcionário do mês. Troféu joinha pra esse cara. Mas a GameStop agiu prontamente aí, substituiu o console danificado por um novo pro cliente, mas a internet a gente sabe que não perdoa. Vazaram imagens aí do Nintendo Switch perfurado, né? E gerou aí uma mistura de indignação e humor também. A situação virou meme e o assunto com certeza dominou aí as conversas da comunidade gamer, né? Mas o que poderia ter sido apenas uma mancha aí na reputação da loja se transformou numa iniciativa bem legal. A GameStop decidiu usar todo esse burburinho, né, em torno desse incidente para uma boa causa. Eles colocaram os itens envolvidos nesse episódio em um leilão online. Então a gente não tá falando só do Nintendo Switch 2 danificado, né, que aliás foi consertado, mas no leilão também estão a caixa original, o grampo e até o grampeador que causou todo esse
alvoroço aí. E esse leilão tem um propósito bastante nobre, né? Todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para Children's Miracle Network, que é uma organização que ajuda hospitais infantis, e a resposta da comunidade aí tem sido bem impressionante, né? Os lances já ultrapassaram a marca de $108 mil, e também temos aí a descrição do leilão, que é um show à parte aí, adotando um tom bem humorado. Ele se refere ao grampeador como uma lenda do varejo e menciona um entusiasmo mal calculado do funcionário. Então é uma forma de reconhecer o erro, mas também de rir da situação e transformar... Pô, que passada de pano, hein? Como é que é do funcionário aí? O que ele fez ali, segundo a GameStop? Repete. Entusiasmo mal calculado. Pô, eu vou me abster de comentar. Mas a GameStop aí, num comunicado, também expressou, né, a esperança de que esse caso, por mais inusitado que seja, sirva a um propósito maior, que é esse leilão, né? Ainda não há uma data para encerramento desse leilão, mas eu tô curioso aí para ver até onde esses lances vão chegar, viu? Acabei de abrir o site aqui novamente, ô Fino Amor. Do momento em que a gente escreveu a pauta até agora, ele tá $250 mil agora. Nossa senhora, olha aí, ó. Olha só, aí dá bom, hein? Mas é bom, pô. Fico satisfeito. Vai ajudar muita criança. E o grampeador velho, zoado e enferrujado, viu? Não pense você, ouvinte, que se você quiser dar o lance, vai ser um grampeador novo. É um grampeador zoado. Mas funciona muito bem. Enferrujado. Funciona furar muito o bem. dedo, vai pegar Perfura, tétano. que é uma beleza. Sensacional. E passando aqui para a próxima notícia, meus senhores, nem tudo são flores. No último sábado, a equipe de Call of Duty confirmou a remoção da versão de Call of Duty World War 2 para PC das lojas digitais, e o motivo é uma falha de RCE, que é o Remote Code Execution, que é uma das vulnerabilidades mais graves em segurança digital, e essa brecha permite que hackers executem comandos remotamente no computador de outros jogadores durante as partidas online. A situação ficou bastante grave aí, especialmente depois que o jogo entrou no Game Pass, e muitos jogadores têm reportado comandos sendo digitados automaticamente, janelas do bloco de notas abrindo, desligamento forçado e até mudanças indevidas no papel de parede. E tudo isso sem a permissão do usuário. E é importante a gente entender que essa vulnerabilidade afeta exclusivamente a versão para PC, né? Já que nos consoles o sistema impede esse tipo de acesso. E o principal facilitador aí, né, para essa falha, né, para essa situação aí de hackear os outros jogadores, é o modelo de rede, né, o P2P, que é o ponto a ponto, que é o modelo usado no multiplayer de World War 2. E esse modelo de rede expõe diretamente o sistema dos jogadores. Esse é aquele modelo que você usa o player como host da partida, é isso? É, isso. Entendi. Exatamente isso. Não é a primeira vez que um título de Call of Duty gera esse tipo de alerta, né? Por falta de segurança, infelizmente. Há rumores aí de que a Activision pode estar trabalhando em uma atualização para o anti-cheat Ricochet para tentar corrigir essa falha, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial. E diante de tudo isso, né, a recomendação mais importante aí é evitem qualquer partida de Call of Duty World War 2 no PC até que uma solução definitiva seja lançada. A segurança do seu PC tem que ser prioridade e fica atento aí, qualquer novidade sobre essa correção. A gente vai atualizar no site também, né, Hiroto? Se sair alguma atualização sobre esse caso, para manter aí todo mundo informado. A não ser que você queira trocar o papel de parede do seu computador sem precisar se esforçar para isso. Sabe que esse COD é o meu favorito, né? Eu acho muito bom. Ele é bom mesmo. O final dele, o pote final também é maravilhoso. Na campanha, né? Sim, senhor. Não joguei, mas acredito em vocês. E falando em não jogar, vai ter um game aí que nenhum de nós jogou, nenhum de nós jogará, nem na bancada e nem fora dela, que é um promissor game que estava sendo desenvolvido aí pela Romero Games, um estúdio aí que é liderado por John e por Brenda Romero. O John Romero, no caso, ele é um dos fundadores da ID Software, né, que a gente comentou lá no começo do cast, responsável por nada mais, nada menos que Doom, Quake e Wolfenstein 3D. Ele estava aí desenvolvendo um novo projeto de jogo de tiro que foi cancelado após perder o financiamento nessa treta que a gente destacou no último cast da Microsoft e as rodadas de demissões e os projetos cancelados que rodaram também. Então, esse aí foi talvez um dos que mais repercutiu, porque das questões envolvendo esse jogo é que ele já estava quase pronto, aparentemente, né, segundo relatos aí, e o corte aí, né,
e do investimento e, consequentemente, né, o encerramento do processo de desenvolvimento do jogo foi sem prévio aviso, segundo um dos desenvolvedores, né, lá da Romero Games, que disse ao The Journal que simplesmente ficou sabendo, assim, sem mais nem menos, de que o financiamento do jogo já era. A Microsoft, né, vale relembrar, já realizou 4 grandes rodadas de demissões, né, na divisão de games nos últimos 2 anos e em 2025 foram mais de 9 mil funcionários afetados de áreas como Xbox, ZeniMax, Activision, King, Xbox Game Studios. Lembrando também, né, que eles fizeram grandes aquisições ali, principalmente no período da pandemia, e a empresa nesse processo cresceu num número equivalente a uns 40 mil colaboradores, e agora a gente vai vendo essas pessoas ou algumas pessoas sendo desligadas em quantidades para equilibrar isso novamente, né? Não estou dizendo que essa é uma prática bacana, inclusive se você não ouviu nosso último cast, ouça, que a gente estava bastante revoltado lá com razão, mas o que talvez impacte diretamente a nós é a gente ver projetos que tinham muito potencial, né? De um cara que é reconhecidamente um desenvolvedor de muita qualidade no gênero de jogos de tiro, não entregando o seu game, né? Ele comentou ainda que outras empresas aí buscaram, né, o estúdio visando assumir o financiamento, mas nada aconteceu até o momento. E vale, só para finalizar, lembrar que a estratégia da Microsoft agora é priorizar títulos com potencial de manter jogadores ativos por mais tempo, né? E isso pode acabar representando como está, de fato, o abandono aí de jogos que poderiam ser muito bem recebidos, mas que, de repente, não estão dentro dessa proposta. Você sabe, Cauê, que a esposa dele, a Brenda Romero, ela também é uma design de jogos bem influente, viu? Ela já ganhou vários BAFTAs aí, vários prêmios. É um casal bem nerd, né? Ô, louco, sabia não. Interessante. Então, mais um motivo aí pra gente lamentar, né? Essa falta aí de tato, vamos dizer assim, pra não dizer outra coisa, da Microsoft. E aí a gente pode entrar numa discussão sobre a viabilidade, né, financeira do Game Pass, né? Não é incomum analistas dizerem que ele não é sustentável. Aí a gente vê o Phil Spencer falando que é, os analistas dizendo que não é. A galera não entra muito nessa, né? Porque é um serviço que para o consumidor até o momento é muito bom. Porém, fica o questionamento, né, se ele não é mais um daqueles processos onde você traz um serviço que não te dá retorno por muitos anos, mas você sustenta ele porque você tem caixa para isso, até ele quebrar completamente o mercado, né, e depois você começa a tornar esse serviço pior e mais caro, porque você praticamente monopolizou ele, né? O que você me diz aí, ô Finamor, você que é um usuário, né, ativo aí do Game Pass? Cara, o Game Pass pro jogador, eu acho que é uma das ofertas de valor mais atraentes do mundo dos games hoje, né? Com assinatura mensal você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos, mas tem esse ponto aí pra Microsoft, né? Será que é sustentável, né? Até onde vale a pena ficar queimando caixa pra sustentar e aí chegar no futuro lá, não dá em nada, né? Eu acho que a estratégia da Microsoft é que o Game Pass não é só vender assinatura, né? É atrair mais jogadores pro ecossistema Xbox pra aumentar o engajamento com a plataforma, incentivar outras compras aí, como DLCs, jogos fora do catálogo. E o serviço tem um papel crucial aí de manter os usuários engajados e reduzir aí a taxa de pessoas que cancelam a assinatura, né? E para os desenvolvedores, né? Como que fica também. Acho que por um lado, entrar no catálogo garante um pagamento adiantado, né, da Microsoft, que pode cobrir os custos de desenvolvimento, dá uma grande visibilidade aí aos jogos, alcançar milhões aí de assinantes no lançamento. Mas alguns questionam se a presença no Game Pass não canibaliza as vendas diretas do jogo. A Microsoft mesmo argumenta aí que eles fazem cálculos que levam em conta a venda perdida e que o engajamento e a retenção dos assinantes são mais valiosos a longo prazo. Mas não sei, cara, eu tô feliz com o serviço, por mim pode continuar. Eu acho que o maior beneficiado aí nisso tudo é o jogador, né? Acho que em relação à qualidade do serviço, de fato, para o consumidor é indiscutível, né? Vamos ver se será mantido assim. Acho que vale um episódio especial aí, viu? Chamar alguém que entende, tipo o nosso querido amigo Vingador Brahms, pra falar sobre isso, porque tem muitas variáveis e muitas coisas aí que em uma pequena notícia sobre a Game Pass ou sobre uma empresa não tem tempo de falar, né? Exatamente. Absolutamente de acordo.
Partindo aqui para o bloco 2, hoje eu tô com vontade aqui de colocar o Cauê na fogueira. Eu ia trazer uma curiosidade aqui bem interessante, mas eu vou pedir pro Cauê trazer essa curiosidade da semana para nós. Perfeitamente, meu querido Finamorto. Vamos falar aqui de uma iniciativa muito importante para a indústria e que realmente pode ditar aí os rumos do comportamento, né, das empresas para com os seus consumidores. E eu tô falando da Stop Killing Games, que é um movimento que ganhou muita importância aí nas últimas semanas, né? Vou resumir bastante aqui do que se trata, mas eu acho que fica bem claro, mesmo de uma maneira mais sucinta, que basicamente Stop Killing Games é um movimento que visa exigir que as empresas desenvolvedoras de games sejam mais responsáveis com seus consumidores, especialmente no que diz respeito a jogos com suporte contínuo, principalmente jogos como serviço. Cada vez mais tem sido comum vermos jogos terem seus serviços encerrados definitivamente sem que haja alguma compensação ao jogador. Ou seja, você compra um jogo, paga caro, mas aí ele fracassa comercialmente, né, de acordo com as expectativas de vendas do estúdio, e o estúdio simplesmente resolve que é melhor puxar o cabo do servidor ou abandonar o calendário de conteúdos. A gente tem um caso emblemático aí para citar, que é o do The Crew, em que a Ubisoft simplesmente resolveu que fazia mais sentido encerrar as atividades do jogo, deixando milhões de jogadores aí com uma cópia completamente inútil do game, já que ele nem offline funciona atualmente. Mais recentemente, a gente pode lembrar que a BioWare anunciou, né, que o Anthem vai ter os seus serviços encerrados daqui 6 meses e todos os otários que, como eu, compraram o game ficarão no prejuízo porque ele foi lançado muito aquém do prometido nos trailers e o calendário de melhorias e novos conteúdos nunca foi entregue. Ou seja, eu comprei um game, ele veio totalmente quebrado, eles não consertaram, não entregaram novos conteúdos e agora eu sequer vou poder jogar mesmo aquela cópia ruim do mesmo. E a contrapartida simplesmente não existiu. E o Ross Scott, que é o criador do Stop Killing Games, ele observou, né, que essas empresas chegam até a colocar cláusulas que as permitem tratar clientes assim nos próprios contratos, né, e nos termos de uso. E a iniciativa quer exigir que haja transparência e comprometimento dessas empresas para que ou elas ressarçam os consumidores de alguma forma quando o jogo for encerrado, né, ou para que o estúdio garanta um suporte por um período pré-determinado, ou em último caso, que o jogo possa ser mantido funcionando mesmo sem suporte da desenvolvedora. A iniciativa ela opera através de petições para que os congressos, né, possam ser acionados para criar ou executar leis que obriguem essas empresas a serem mais responsáveis ou transparentes, e o objetivo inicial era de atingir a marca de 1 milhão de assinaturas até o final de julho, isso na União Europeia, tá? E no momento foram obtidas 1.300.000 assinaturas. Eles ultrapassaram aí a marca exigida e essa petição, né, ela vai se encerrar em julho, que é quando eu entendo que ela vai poder ser apresentada e levada adiante aí para os congressos lá da União Europeia. Bom, então, basicamente, né, um cara que viu que a empresa ou as empresas, né, de games têm comportamentos predatórios com seus consumidores e ele exige que elas sejam mais responsáveis. Não foge muito disso. Inclusive, ele mesmo define o Stop Killing Games como não uma iniciativa de jogadores que se importam com jogos. É uma iniciativa de pessoas que se importam com qualquer coisa que elas amem. Uma frase, inclusive, bastante inspirada aí do Ross Scott. Só para adicionar aí umas questões interessantes aí, curiosas, esse projeto, ele tava meio fadado ao fracasso, assim. Ele tava aí com umas 400.000 assinaturas, até um pouco menos que isso, no meio de junho. E aí, um cara teve uma brilhante ideia de fazer um vídeo falando muito mal dessa iniciativa, né? Que já tava meio que morta já. Que é o Pirate Software, né? Que é um cara que ele é um desenvolvedor, ele é um cara que ele trabalhou na Ubisoft, se não me engano, ele tem parentes que são acionistas da Ubisoft. Ele é um cara envolvido com o mercado e ele é muito popular, inclusive no Brasil, né? Ele é o desenvolvedor daquele Heartbound, que é um joguinho bem maneirinho, inclusive. Não conheço nem ele nem o jogo. Ele fez alguns vídeos falando
mal do Stop Killing Games, e aí o famoso efeito Streisand entrou, né, em pauta, e todo mundo que não conhecia a iniciativa conheceu, os criadores de conteúdo começaram a falar dela. Não consigo entender muito por que alguém seria contra, né, um movimento como esse, a não ser que realmente ele tenha algum envolvimento ali com a Ubisoft de fato, né, que seria, entre aspas, prejudicada, já que precisaria ser mais responsável, né. E aí o movimento ganhou tração e conseguiram atingir a marca necessária. E aí assim que atingiram, né, esse 1 milhão de cópias, curiosamente no mesmo dia a BioWare anunciou que o Anthem ia ser descontinuado, e a Video Games Europe, que é quase um sindicato ali das grandes empresas desenvolvedoras de games que atuam na Europa de alguma forma, meteu um comunicado lá falando que as empresas deveriam ser livres para poderem descontinuar os seus jogos quando eles não fossem mais comercialmente viáveis e tal. E a parte engraçada é que o Stop Killing Games não é contra isso. Ele é contra as empresas fazerem isso sem que haja qualquer compensação para o consumidor. Então, tá rolando aí. A gente provavelmente vai ter atualizações disso em agosto, mas é um movimento aí que uniu os gamers, por mais difícil que isso seja, em uma única pauta, e eu tô curioso aí para ver aonde isso pode chegar. Eu acredito, eu duvido muito, gostaria, lógico, mas eu duvido muito que essa iniciativa vá pra frente, mas eu gostaria que fosse, né? Mas me preocupa um pouco o fato de talvez a gente as empresas deixarem de fazer jogos como serviço. Mas também tem um lado bom que vão deixar de enganar a gente e entregar qualquer porcaria. Então, eu sou sempre adepto a conversas super analíticas e ver os reais impactos disso, né? Tanto na indústria quanto pros games. A princípio, olhando aqui, eu vejo só benefício pra gente como gamer, né? Só pra adicionar, porque essa é uma questão que muita gente coloca, tá? Inclusive, o cara do Pirate Software lá criticou muito a iniciativa baseado nisso, que não é necessariamente uma verdade completa, que a iniciativa não é apenas contra jogos como serviço, tá? Apesar de serem a maioria. Se você pega um jogo, por exemplo, como o Space Marine 2, que ele não é um jogo como serviço, mas ele tinha um calendário de conteúdos previsto, se a Focus lá, ou a Saber, ou ambas resolvessem simplesmente encerrar a atividade do jogo sem entregar o restante do calendário de conteúdos que eles já haviam prometido, e você já havia pago por eles, isso entraria como uma dessas ações aí criticadas, né, pela iniciativa. Vamos ver como é que vai desenrolar. Estou curioso. Cauê, vamos fechar o cast então? Vamos fechar o cast, né? Essa semana, meu querido diretor, temos bons lançamentos aí que a gente vai passar rapidamente. Eu vou dar ênfase aqui para 3 deles, tá? Vou falar aqui primeiro do que é menos impactante, que é o Eric's Home, The Stolen Dream, que é uma aventura narrativa em terceira pessoa que vai contar histórias aí de personagens num universo retrofuturista inspirado na Europa de 1940. O design parece bem maneiro, né? Ele vai lançar no dia 15 de julho para tudo quanto é plataforma que vocês imaginarem, menos para suítes. E no próprio dia 15, temos aí um jogo importante para este podcast. Jogo do ano, falei, hein? Jogo do ano. Fala, diretor, o que lança no dia 15, além do Eric's Home? Dia 15 de julho, terça-feira, talvez você só consiga jogar mesmo à noite, porque os servidores provavelmente estarão instáveis, vai lançar a nova DLC de Destiny 2, Os Confins do Destino. E essa DLC, ela faz parte do pacote aí, né, que eles estão chamando de Ano da Profecia, que vem com uma outra DLC que também vai ser lançada agora em dezembro, e ela vai contar a história dos 9, e vai ter um novo planeta no Sistema Solar chamado Kepler. Você tá animado, diretor? Olha, eu tô animado pra lore. Pro jogo em si, a gente já comentou aqui antes, não tem nada que me atraia muito, porque os mesmos inimigos no Sistema Solar, aquilo que a gente falou antes aqui, né? Uhum. Mas pra lore, essa semana aí, a diretora narrativa do jogo, a Alison Lurs, ela deu a entender que os 9 são seres de 4 dimensões, né? E se essa dimensão adicional for a dimensão do tempo, vamos assim dizer, né? Isso abre precedentes gigantescos pra lore do jogo. Inclusive, o Rito dos 9, o selo do Rito dos 9, ele chama-se Eterno. E seres de 4ª e 5ª dimensões seriam seres eternos, porque isso lida com eternalismo, né? Onde tempo é o começo, meio e fim do universo, basicamente já existe, né? O começo, o meio e o fim é como se nós vivenciássemos o tempo no presente por conta da nossa consciência,
né? Enfim, isso abre precedentes gigantescos, não é viagem no tempo, é uma coisa completamente diferente, mas que também envolve alguma coisa relacionada aí ao passado. Vamos ver. Eu tô bem empolgado com a lore. Doideira. Estou pronto pra me decepcionar. Estaremos jogando e a gente vai trazer nossas impressões aqui na Bonfire, então se inscreve aí, acompanha a gente em todas as redes. Ó, fica uma dica aí, tá? Se você usar o Exit Lag aí, pode ser que você tenha a chance de conseguir jogar aí às 14 horas, 14h30, tá? E o Exit Lag você consegue 3 dias grátis aí na assinatura. Infelizmente, pra quem é de console, vai ficar chupando dedo, né? Mas pra quem é de PC, eu fiz isso na Final Shape, tá? E 2h15 eu estava logado. E aí, só que eu tive que esperar o Diego, né? Às 4h30 ele foi banido por trapaça. Não é trapaça. Exit Lag não é trapaça. Tô zoando, tô brincando. Nós de console vamos ficar chupando o dedo e vendo a navinha na órbita ali, como toda a DLC. Bom, o diretor falou que a expansão de Destiny 2 será o jogo do ano, né? E ela vai sustentar este título de jogo do ano por apenas 2 dias, porque no dia 17 de julho, o verdadeiro jogo do ano será lançado. Ele, Donkey Kong Bonanza, o novo plataforma 2.5D da Nintendo, com foco total, né, do Donkey Kong como protagonista, feito pela equipe, né, que desenvolve ali os Mario, né, 3D, né, os Marios principais ali, títulos da Nintendo, e ele promete, né, fases variadas, um ritmo acelerado, visual caprichado, transformação, o cenário destrutível, co-op. Cara, esse jogo vai ser muito, muito, muito maneiro. Lamentavelmente, para a maioria dos videogameiros, principalmente do Brasil, ele é exclusivo de Nintendo Switch 2. E, como eu disse, dia 17 vai estar entre nós. Eu tenho grandes expectativas com esse jogo. Eu vou lamentar muito não poder jogá-lo imediatamente. E a sua expectativa, diretor? Você vai jogar no lançamento também? Já fiz a pré-venda aqui na eShop e vou jogar no lançamento. Tô bem empolgado pra ele. Essa minha semana agora, eu tô de férias, eu vou alternar entre Os Confins do Destino e Donkey Kong Bananzão. Perfeito. É bom que é portátil, né? Que aí você consegue jogar o Bonanza enquanto fica procurando partida no Destininho. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. E se não bastasse, a gente ia ter aí o retorno de um grande personagem icônico dos videogames, né, que é o Donkey Kong. No dia 18 volta ele, Pac-Man, para o Shadow Labyrinth, que é um jogo de ação, né, de plataforma 2D, Metroidvania, da Bandai Namco, né, que reimagina ali o Pac-Man, agora como uma criatura sombria, chamado Puck, ou Puck, que eu acho que era o nome original dele, inclusive, no jogo em japonês, né, quando ele foi primeiramente lançado. E aí ele se une a um guerreiro encapuzado, né, o Swordsman, número 8, e é ambientado num planeta alienígena, e é basicamente ali, né, o Pac-Man reimaginado mesmo, né? Imagina que você sai daquela visão quando você joga o Pac-Man e você coloca ela numa visão 3D, o jogo é basicamente aquilo, cheio de labirintos, um combate visceral, você enfrenta ali os fantasmas, né? Igual o Pac-Man faz no original. Eu achei muito, muito, muito legal essa reimaginação e eu tô animado pra esse jogo. Boas chances aí da gente cobrir também aqui na Bonfire e a gente traz aí as nossas impressões pra vocês. Posso fechar, Cauê? Fecha, meu querido. Fica meio perdido sem o Diego, né? A gente não sabe o que fazer, cara. Vamos lá. Vai ter 2 horas esse episódio aqui, porque o Diego, ele controla a gente. Pra lembrar aqui o ouvinte, que aqui na Bonfire você vai sempre encontrar as notícias mais importantes da semana no mundo dos games, tá? E o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira. E reforço mais uma vez aqui que a Bonfire é uma mídia totalmente independente. Tudo que fazemos aqui é com bastante comprometimento com a informação. E sempre muito, muito, muito importante lembrar que você pode ficar por dentro de tudo que acontece no universo dos games apenas por acompanhar a Bonfire, porque a gente tá em todos os lugares que você imaginar. A gente tem Twitter, temos um site que inclusive, né, sempre bom lembrar, tem colaboradores agora, você pode ser um deles se você quiser. O site tá renovado, lindo, é esbelto e pronto aí para receber cada vez mais e melhores conteúdos. A gente tem nosso canal no YouTube, no TikTok, no Instagram. Estamos também no Spotify, onde talvez você esteja nos escutando agora. E a gente tem conteúdo exclusivo em todas as plataformas. Então vale a pena você acompanhar a gente em todas elas, tá bom? Então os links vão estar aqui na descrição, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando agora. Por essa semana é isso. Eu agradeço a presença de todos e todas. Um abraço, Diego, onde quer que você esteja. E até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Forte abraço. Olha, Diego, volte logo, vice. Até a próxima. Tchau, tchau.